Desde cedo eu sabia que se eu quisesse ter alguma coisa, eu ia precisar batalhar para ter aquilo. Provavelmente como é a sua história hoje, ou provavelmente como foi a sua história, ou é a história de milhões e milhões e milhões de brasileiros. E quando não tinha dinheiro, eu tinha uma certeza: se eu não tenho dinheiro, eu tenho tempo livre. E é nesse tempo livre que eu preciso fazer dinheiro. Porque é através desse dinheiro que eu vou conseguir mudar a minha vida, comprar educação, mudar o meu padrão de conhecimento, para que com esse padrão de conhecimento novo eu consiga outros níveis de vida. Então, na época onde morava aqui, no Parque Cuiabá, eu trabalhava numa loja de CD, vendendo CD no shopping, fazia recepção de eventos. Sabe aquelas pessoas que levam os formandos até a mesa, que recepcionam as pessoas de aniversário de 15 anos, que chegam antes de todo mundo e saem quando a festa acabava? Pois é, eu fazia freelancer disso o tempo todo. Vendia perfumes, sabe aqueles perfumes que são réplicas de perfumes originais? Lá atrás eu fiz isso, pois é. E tudo isso para que eu pudesse levantar capital, um capitalzinho pequeno que fosse, para que eu pudesse pegar esse capital e melhorar minha qualidade de vida. Fosse comprando alguma coisa melhor para mim, para o meu filho, que na época o Gabriel era bem pequenininho, melhorando a contribuição que eu dava, porque morava com a minha mãe, talvez contribuir um pouco mais na casa da minha mãe, e principalmente conseguir dinheiro para poder pagar estudos, porque na época eu queria fazer uma faculdade, eu acreditava que isso ia mudar completamente a minha vida, eu precisava de dinheiro. Os meus pais não tinham condição de pagar para mim uma faculdade, de conseguir que eu entrasse numa faculdade. E desde lá de trás, desde quando eu entrei na vida adulta, saindo da adolescência para entrar na vida adulta, eu percebi um padrão que me incomodava nas outras pessoas, um padrão de acomodação. Pessoas que diziam o seguinte: não, tá tudo bem morar num lugar onde não tem infraestrutura, não, tá tudo bem morar num lugar onde você tem a violência acontecendo ao seu redor, não, tá tudo bem você não ter dinheiro para poder colocar uma gasolina no carro, ou quiçá ter um carro. Tá tudo bem cortar a luz de vez em quando, porque assim, eu convivia com essas pessoas e eu falava: cara, não é possível que essas pessoas, elas vão continuar com essa mentalidade de tá tudo bem. Mesmo convivendo com um ambiente que, pô, não tá tudo bem. Não tá tudo bem morar num lugar onde você percebe que você não tem segurança com a sua família. Não tá tudo bem se você trabalha em alguma coisa que não te dá um lastro financeiro para que você possa ter o melhor da vida. Não tá tudo bem. E eu percebi essa inquietação em mim, desde jovenzinho, desde quando eu comecei no meu primeiro trabalho. E o meu primeiro trabalho, antes até da loja de CD, eu trabalhei numa agência dos Correios. Trabalhei numa agência franqueada dos Correios. Eu era o cara que carimbava as cartas, amarrava os malotes, colocava os malotes para dentro dos carros dos Correios, para que as cartas fossem despachadas, as mercadorias fossem despachadas. Isso foi com 15 para 16 anos. Depois dos Correios, a loja de CD, fazendo vários bicos, vários trabalhos paralelos para poder ter dinheiro, para poder comprar educação, porque eu sabia que era isso que ia mudar o meu jogo. Eu sabia que era isso que ia mudar o jeito que eu pensava. E se eu não mudasse o jeito que eu pensava, absolutamente nada ia mudar. Então eu não passei numa faculdade pública, passei numa faculdade particular. E na faculdade particular eu tinha que pagar. Só que o meu dinheiro não dava para pagar. Mesmo com todos esses bicos que eu fazia, essas coisas todas não dava para pagar. Então eu pagava um mês de faculdade e ficava 2, 3 sem pagar. Pagava um mês, ficava 2, 3 meses sem pagar. E foi assim que eu conduzi toda a minha faculdade, para que eu chegasse no final e tivesse que ir lá negociar para poder pagar tudo, para que eu tivesse o meu diploma naquele momento. E aí talvez vocês perguntem: aí, Wender, valeu a pena? O diploma mudou alguma coisa para você? O diploma mudou nada para mim, absolutamente nada. Não foi o que eu aprendi na faculdade que fez a minha vida mudar. Foi o que eu aprendi nos cursos de desenvolvimento humano, nos cursos práticos de venda, práticos de marketing, práticos de liderança, nos cursos práticos de como é que eu trabalho minhas crenças, cursos ligados à resolução de conflitos internos, questões de criação de uma identidade. Foi lá que absolutamente tudo mudou. E seguramente teve cursos que eu fiz de um final de semana falando sobre negócios, sobre como escalar negócios, que valeu muito mais do que 3, 4 anos de faculdade. E foi exatamente aqui, nessa rua, que tudo começou. A minha indignação, a minha sede, a minha busca. E morava ali atrás, naquela casa, portão branco, telha de Eternite, eu, minha mãe e a minha irmã. Uma kitnet, na verdade. Minha mãe dormia no quarto, eu e minha irmã dormíamos na cozinha. E depois de alguns anos trabalhando nos Correios, com o meu primeiro trabalho, buscando sempre fazer coisas extras, sempre aprender, eu fui trabalhar numa loja de CD, num shopping, onde eu passei alguns anos lá também, mas sempre me questionando como é que eu podia fazer para ter mais escala nos meus ganhos financeiros. Inclusive na época do shopping, foi a época que eu vendi perfumes também. E depois que eu saí da loja do shopping, eu tive uma conversa muito importante com meu pai. E essa conversa importante fez eu vir trabalhar
nesse hotel aqui. O que acontece é que meu pai teve uma conversa comigo e ele falou o seguinte: meu filho, você tem que fazer turismo. Você tem que estudar turismo, isso vai ser algo importante para você, porque você vai conhecer o mundo. E essa era a visão que ele tinha. Se você trabalhar com turismo, você vai poder viajar o mundo, você vai poder ir para vários lugares, você é muito bom em atender pessoas, em fazer diferença na vida das pessoas, tudo, você vai se dar muito bem com isso. Fui estudar turismo. Fiz na Escola Técnica Federal um curso de turismo de 2 anos e meio e depois comecei a trabalhar com hotelaria, aqui no que era o Hotel Eldorado. Trabalhava naquela recepção ali, aqui do ladinho. Meu sonho era sentar nesse lobby aqui, não como um funcionário, mas como um cliente, ver as pessoas aqui, homens poderosos, tomando uísque, né? Eu via toda essa coisa aqui e isso era emblemático para mim. Eu fiquei aqui durante algum tempo, alguns anos, e não deu certo. E lembra que eu falo para vocês o tempo todo, né, que lá na frente a conta fecha, tá? A gente nunca sabe o que está acontecendo na nossa vida de fato. Nós acreditamos que muitas vezes aquela cena, aquela pequena cena da vida é a vida como um todo. Então, por exemplo, o dia que eu fui demitido daqui, eu fiquei muito triste, muito chateado, muito triste, como aconteceu em outras vezes que eu tive decepções em relação ao trabalho. Só que parece que a gente está olhando aquela cena num zoom, dando um zoom e parece que aquela cena pequenina, que é uma fração da nossa vida, é a vida toda. Quando você dá um zoom out, quando você vai para fora, quando você se afasta daquela cena e vê sua vida como um todo, que é o que está acontecendo agora, olhando para aquela cena, é uma cena tão pequena. E aí, o mundo dá a volta, a conta fecha. Eu sou extremamente grato a tudo que eu passei aqui. Sou extremamente grato ao meu pai por ter me dado essa dica, que não era turismo que eu queria fazer de fato, né? Mas de alguma forma era ter uma profissão que eu pudesse conhecer o mundo, que eu pudesse servir as pessoas em vários lugares do mundo. Exatamente o que eu faço hoje. Então, estar de volta aqui é um exemplo, é uma prova de que lá na frente a conta fecha. E depois que eu fui demitido, mais uma vez, dessa vez demitido do hotel, eu busquei trabalho numa empresa de varejo. Então sim, senhoras e senhores, eu fui vendedor de móveis. Passei alguns anos vendendo móveis, eletrodomésticos, colchão, para as pessoas que vinham aqui na loja. Eu buscava fazer o máximo que eu podia, eu buscava participar de todas as reuniões, eu buscava pegar projetos que eu sabia que iriam me fazer aprender mais, fora do meu horário de trabalho, sem ganhar nenhum real para isso. E eu entendo que isso era um padrão, uma busca minha, aquela indignação minha lá atrás em querer ter uma vida melhor, em saber que o conhecimento, aprender coisas é o que ia mudar verdadeiramente a minha vida. E aqui é onde entra a história dessa loja, quando eu era vendedor de móveis aqui, com o que eu faço até hoje. Certa vez eu estava trabalhando aqui e veio um pessoal do escritório, da administração da empresa. E o pessoal do escritório veio para implementar um setor dentro da empresa aqui chamado prevenção de perdas e qualidade. Era um setor que viria para poder colocar mais ordem nas lojas, implementar processos, onde eles precisariam treinar pessoas para que as lojas ficassem mais bonitas, mais seguras, mais organizadas. E eles vieram e apresentaram aquilo para os funcionários e falaram: olha, é um projeto piloto e é voluntário. Quem quiser participar, além de ter que bater suas metas de venda e tudo mais, ainda vai ter que tirar um tempo para poder se dedicar a esse projeto e fazer esse trabalho voluntário dentro das lojas. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, é uma oportunidade para eu aprender. Perceba, eu queria algo que me fizesse aprender uma tecnologia, uma forma de trabalhar nova, um processo novo, mesmo sem saber que eu não estaria ganhando nada naquele momento, nem um valor monetário, financeiro naquele momento. Eu queria conhecimento. E aí comecei a me envolver cada vez mais com a ideia de poder construir um processo junto com o pessoal do escritório e treinar as pessoas aqui na loja. Fazer com que as pessoas mudassem a mentalidade delas em relação a organizar, colocar as coisas no lugar, bater metas, deixar a empresa mais segura. E lá surgiu esse embriãozinho de treinador. E aí eu fui chamado para o escritório para trabalhar no escritório nesse setor, fazendo a expansão disso. E aí quando eu me vi, eu estava correndo o interior do Brasil, nas lojas da empresa, fazendo treinamento interno para as pessoas da empresa. Lá foi começando a ser esculpido o Wendel que vocês conhecem hoje. E lá, dentro dessa estrutura, eu conheci um treinador chamado João Laurentino. Foi o primeiro grande treinador que eu vi em ação. E aquele cara mexeu com a minha cabeça e eu falei, cara, eu quero fazer exatamente isso em algum momento da minha vida. Nesse cenário passaram-se quase 2 anos. Eu estava treinando muitas pessoas do grupo naquela época, só que existia uma coisa que me incomodava muito. Eu ganhava muito pouco. Eu ganhava menos de R$ 1.800 trabalhando nesse setor.
E ganhando tão pouco, eu jamais iria conseguir ter dinheiro para poder pagar boa educação, educação de qualidade de fato. Nessa época eu já começava a verificar quanto custava os melhores treinamentos ou bons treinamentos. E era algo assim, algo em torno de 5 vezes, 4 vezes o que eu ganhava financeiramente por mês. E eu já fazia as contas dizendo, cara, vai ser impossível trabalhando aqui, ganhando o que eu ganho, me desenvolver para chegar onde eu quero chegar. E ali esse incômodo começou a tomar conta. Percebi que não tinha espaço financeiro para poder crescer naquele lugar. Pedi demissão e saí. E quando eu saí, eu comecei a trabalhar numa empresa de software. Mas eu não queria ser um cara que treinava pessoas para clicar com o botão direito do mouse, instalar software, não era isso. Lá eles me deram a oportunidade de treinar prevenção de perdas nos clientes deles. Ou seja, perceba só, o que eu tinha aprendido aqui como voluntário fez com que eu tivesse um valor agregado e aquela empresa de software queria que eu pegasse aquele conhecimento e implementasse em alguns clientes daquela empresa. Eu fiquei fascinado, eu falei, caramba, eu vou começar a ser treinador de fato fora de onde tudo começou, né? Só que lá dentro eu não tive espaço para poder fazer isso, por inúmeros fatores. E eu queria uma outra coisa que eu não encontrava lá. Mais uma vez eu fui demitido e de novo eu estava buscando viver da minha paixão, do meu propósito. Eu já sabia de fato o que eu queria para a minha vida. Isso ficou muito claro para mim. Só que quando eu comecei a estudar, eu percebi que eu tinha crenças limitantes, principalmente a merecimento. Eu queria atingir muito na minha vida, mas eu tinha crença de que eu merecia muito pouco. Por mais que eu fizesse, eu não me sentia merecedor. Não me sentia merecedor de ter dinheiro, sucesso, êxito, ser uma referência. Quem sou eu para ter sucesso? Por mais que eu sabia que existia um caminho para mim, treinando pessoas, no que eu mais amo fazer, ajudando pessoas a resolver problemas profundos nas suas vidas, eu precisava trabalhar minhas crenças de merecimento. E mesmo quando eu não tinha dinheiro, eu falei, poxa, como é que eu posso começar a fazer isso? Ter uma experiência, perceba essa palavra, experiência, de ver, ouvir e sentir. Ter uma experiência que mudasse a forma como eu vejo o que eu mereço no mundo. E aí, saindo lá do Parque Cuiabá, entrei num ônibus, naquela época não tinha ar-condicionado em ônibus não, calor de Cuiabá, 42 graus, 40 graus, entrei no ônibus e vim para cá, um restaurante estrelado, um restaurante premiadíssimo, para ter uma experiência de merecimento, onde eu ia ser muito bem atendido, ia comer comidas feitas no estado da arte, para que eu pudesse experimentar algo que estivesse num patamar além do que eu tinha acesso naquele momento. Eu precisava trabalhar minhas crenças, e nada melhor do que uma experiência para transformar as crenças que você tem. Vim para cá, juntei o dinheiro, aquilo ali era o que eu juntei durante um tempo, não ia me quebrar financeiramente, mas eu não conseguia comer num lugar como esse naquela época 3 vezes por ano, não dava. Hoje em dia eu como 2, 3 vezes por semana em restaurantes estrelados, mas naquela época não dava, mas aquela experiência era importante. Vir aqui naquela época foi muito importante para trabalhar o meu merecimento. Quando eu cheguei aqui, fiquei aqui fora esperando um tempão até a camisa secar, que ela estava encharcada de suor. Aí quando essa camisa secou, eu entrei e fui muito bem atendido. Tive uma experiência de ver, ouvir e sentir. O garçom junto à mesa, toalhas de linho, aquele atendimento maravilhoso, talheres de prata, comi uma entrada maravilhosa, um prato principal maravilhoso, uma sobremesa maravilhosa, aquela experiência magnífica. Deixei um rim para poder pagar a conta, porque aquela era a parte que eu já sabia quanto custaria todo esse processo. E aí, quando eu terminei a experiência gastronômica, que aumentou meu nível de merecimento, eu comecei a dizer para mim, né, quando eu entrei aqui dentro, eu comecei a dizer para mim, o meu dinheiro é tão importante quanto o dessas pessoas, não tem nada de errado estar aqui. Porque antes o que acontecia? Quando eu estava num ambiente de pessoas mais bem-sucedidas financeiramente, eu me sentia não pertencedor. Eu acreditava que aquele não era o meu ambiente, não era o meu lugar. E quando eu estava passando pela experiência, eu dizia para mim, eu mereço, eu crio, eu faço. O meu dinheiro é tão importante quanto o dinheiro das outras pessoas. Para eu ganhar esse dinheiro foi tão suado quanto as outras pessoas suaram para ganhar os seus dinheiros. Então não tem nada de errado estar aqui. Quando eu terminei aquela experiência, sim, eu tinha puxado meu nível de merecimento para cima. Porém, existia um desafio. Quando eu saí por aquela porta, eu olhei no relógio e faltavam poucos instantes para meia-noite. E era meia-noite que passava o Corujão, ou seja, o último ônibus que iria passar. E eu não tinha dinheiro para ir de táxi, não tinha Uber naquela época. E aí eu saí correndo daqui, desesperado pro ponto de ônibus, que eu precisava pegar aquele último ônibus. E quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu vi o último ônibus indo embora. E eu sem dinheiro para poder ter uma outra locomoção para poder chegar em casa. Sentei no ponto de ônibus e lá eu fiquei durante 1h30, 2 horas, repensando a minha vida. E lá, aquele mix de sentimentos do tipo, que experiência magnífica que eu tive
E que situação eu estou vivendo agora? E lá eu fiz um pacto comigo, no pico da minha emoção. Aquilo nunca mais ia acontecer na minha vida. Eu nunca mais ia passar por uma situação como aquela. E lá eu tomei uma poderosa decisão de trabalhar, estudar como nunca na minha vida, para puxar o meu nível de vida para um nível diferenciado e começar de uma vez por todas a construção de uma vida livre, de uma vida ética. E uma das decisões que eu tomei para que aquela cena do ônibus nunca mais se repetisse na minha vida foi avançar, fazendo renda extra, aprendendo cada vez mais e, naquela época, comprando um carro. E o carro que eu comprei, que foi o dinheiro todo que eu consegui juntar, foi um Uno usado, que não tinha vidro elétrico, não tinha ar-condicionado, não tinha um monte de coisas, mas era o meu primeiro carro. Eu queria ajudar pessoas a resolver problemas, eu queria que as pessoas trouxessem dificuldades e eu pudesse ajudá-las. Foi quando eu comecei a olhar para dentro e ver que de alguma forma eu tinha aquela habilidade que eu falei, opa, tem algo aí. Como é que será que é o nome disso? Como é que será que é o nome disso que eu estou fazendo aqui? E eu comecei a ver que existia um mercado, eu comecei a ver que era possível treinar pessoas, era possível fazer aquilo de uma forma maior. E mesmo trabalhando lá, mesmo trabalhando naquela universidade, no setor de compras, era um setor que eu não gostava, eu nem era competente para estar ali, eu tirei tempo, depois do meu trabalho, aos finais de semana e depois do meu trabalho, eu vinha para cá, aqui foi onde tudo começou. Nessa mesa que nem é uma mesa, isso é uma porta. Eu não tinha dinheiro para comprar uma mesa na época, e eu comprei uma porta, era o dinheiro que eu tinha, na época era 25, 30 reais uma porta, que na época não tinha como pintar, hoje ela ainda tem uma mão de verniz ali, mas na época eu comprei, era uma porta seca, mão francesa, coloquei ali embaixo para sustentar aquela porta, uma mesa feita a partir de uma porta, com um computador velho, como está aí até hoje, uma cadeira de cerveja. Eu não tinha dinheiro para poder comprar uma grande cadeira, uma cadeira ótima de escritório, mesmo assim foi ali que tudo começou. Mesmo com a estrutura pouca, pequena, mas necessária para poder viver a minha paixão. A paixão de impactar pessoas com conteúdo, ajudá-las a resolver problemas. Aqui foi onde tudo começou. Na época eu trabalhava na faculdade ainda, lá dentro daquela universidade, eu falei, eu vou criar esse treinamento e vou impactar pessoas. Dei um nome para esse treinamento. Hoje parece ridículo, mas na época eu achava maravilhoso. O nome era Liderança em Hollywood. Eu queria falar sobre liderança e usar um filme de Hollywood como pano de fundo. Era o que eu queria fazer. E usei o filme 300 de Esparta, aquele filme, um arquétipo de Leônidas, que é um arquétipo que impacta muito a minha vida. Fiz o folder, eu mesmo fiz o folder, imprimi o folder da palestra e os ingressos, e quando dava 18 horas que eu saía da faculdade, eu ia num shopping aqui de Cuiabá chamado Shopping Pantanal, e eu ia de loja em loja, de 18 até as 22 horas, falando com lojista em lojista para vender aquela minha palestra, aquele pequeno treinamento. Chegava com paixão, com tesão, porque eu acreditava naquela ideia, acreditava no conteúdo que eu iria entregar, no que eu tinha estudado, no que eu estava aplicando, eu acreditava demais naquilo. Eu sabia que aquilo ia ajudar as pessoas em relação à produtividade, em relação à autoliderança, em relação a protagonismo, em relação à delegação de tarefas para a equipe. Eu sabia que ia ajudar. Eu tinha paixão, tesão naquilo. E quando eu explicava como é que ia ser aquele treinamento, aquela palestra, a pessoa falava, que incrível, quem vai ser o palestrante? Eu falava, eu. E a pessoa falava, mas você. Algo mais ou menos assim. Se fosse bom realmente, você não teria que você estar aqui vendendo isso. Alguém estaria vendendo para você. Tomei muito não. E fui de loja em loja, porta a porta, até lotar a minha primeira palestra. E a primeira palestra foi lá no Shopping Pantanal, no auditório da Livraria Janina. Auditório lotado, 70 pessoas. Dei uma palestra incrível, o meu conteúdo o máximo que eu podia. Hoje, olhando para trás, era um conteúdo extremamente raso, mas era o máximo que eu podia dar. Feliz. Quando eu terminei o treinamento, eu tinha certeza na minha alma que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Não importava que lá na faculdade eu estava ganhando 6, 7 mil reais. Eu tomei a decisão que eu iria viver daquilo por toda a minha vida. E quando eu voltei para trabalhar na faculdade, dia após aquela palestra, eu comecei a perceber que o clima estava estranho, porque eu não estava rendendo lá, não estava vivendo a minha paixão de fato. Eu era o cara errado no lugar errado. Passou alguns dias, eu fui demitido novamente. Dessa vez por não atender os números que a empresa precisava que eu entregasse. Fui demitido.
não estava no lugar certo. Minha paixão era outra. Só que agora eu sabia qual era a minha paixão. Saí daquele trabalho e determinado a encontrar um lugar onde eu pudesse começar a minha carreira como treinador, como educador de fato. E aí, saindo da faculdade, eu falei, eu vou viver disso que é a minha paixão. Só que eu não queria começar do absoluto zero, entende? Eu queria ser tutoriado, eu queria ser conduzido, eu queria ser treinado, eu queria ser coachado por alguém, para que alguém me moldasse, porque eu entendia que eu era muito cru de fato. Eu não tinha feito formações, eu não tinha estudado muito, eu tinha muita vontade, mas eu estava muito cru. E aí eu comecei a buscar as empresas de treinamento que poderiam me acolher, que eu poderia ser um júnior lá dentro e algum dia virar um sênior lá dentro. Chegando lá, eu fui recebendo treinamentos internos, eu fui aprendendo cada vez mais e lá dentro da SR existiam 3 sócias, a Sônia Regina, a Magali e a Marluce. E essas 3 mulheres moldaram quem eu sou hoje de alguma forma, tá? A Sônia foi a pessoa que me pegou o barro mole e fez o primeiro jarro, sabe? Ela me moldou de fato. Então eu fiquei junto com a Sônia Regina durante muitos e muitos e muitos meses, alguns anos ali. Magali, que era um coração e era a mão dura, a mão de ferro ali no financeiro da empresa. Magali era uma sócia incrível que me aconselhava e apontava o que da minha postura, da minha conduta tinha que mudar. Marluce era uma consultora de desenvolvimento humano com conhecimento muito amplo e muito dura nas críticas que ela fazia. Muito amorosa em alguns momentos, mas muito dura. E eu não me recordo qual foi o cenário, qual foi o momento, mas a Marluce ela chegou para mim em determinado momento, quando eu estava no começo da carreira ali, talvez eu já estava querendo botar minhas asinhas de fora, e a Marluce virou para mim e falou assim, você nunca vai ser um treinador de fato, você nunca vai desenvolver pessoas, sabe por quê? Porque você é vazio. Você é vazio, você precisa se encher, senão você nunca vai treinar pessoas. Aquilo pegou num lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Aquilo pegou forte dentro de mim. Na hora eu fiquei com muita raiva da Marluce. Muita raiva, eu fiquei puto da vida. Eu queria, de alguma forma, provar para ela que sim, eu iria ser um treinador, que sim, eu iria dar certo. E a partir daquele momento eu comecei a estudar, pesquisar, me empenhar, juntar dinheiro para poder fazer treinamentos, comprar livros, buscar conhecimento de toda forma. E o meu principal estimulador e motivador daquele momento em diante, nos meses seguintes, foi mostrar para a Marluce que eu conseguiria ter substância, que eu conseguiria ter recheio, que eu conseguiria ter algo dentro de mim para poder passar para as pessoas. Então, Marluce, muito obrigado. Você fez muito parte da minha história e aquele comentário que você fez, que na hora eu fiquei com muita raiva, hoje eu entendo o que você disse e você tinha razão naquela época. E ali comecei a me desenvolver cada vez mais, comecei a viajar ao Brasil, comecei a fazer treinamentos em vários lugares, várias empresas e cada vez mais eu e a Sônia conduzindo turmas juntos e até um ponto que eu comecei a conduzir turmas sozinho. E chegou um ponto que eu entregava boa parte do faturamento da empresa vindo dos treinamentos que eu fazia. E eu estava muito feliz com aquilo. Só que uma coisa me incomodava. Eu percebi o seguinte, eu estava num lugar onde eu estava recebendo conhecimento, eu estava avançando, eu tinha progredido financeiramente, já ganhava um pouco mais do que... Um pouco mais não, talvez ganhava 2 ou 3 vezes mais do que eu ganhei quando eu entrava como júnior. Ah, só uma coisa interessante, tá? Quando eu saí da universidade, eu ganhava algo em torno de entre 6 e 7 mil reais quando eu saí da universidade. E quando eu fui trabalhar como treinador, eu saí de 6, 7 mil para 1.500 reais mais ou menos na época, 1.700 reais. Então perceba o quanto eu tive que reduzir meu padrão financeiro para chegar num ponto de aprendiz para poder ir aonde eu sabia que os ganhos seriam muito maiores, talvez ganhos ilimitados. Então eu precisei fazer isso. Não estava o tempo todo assim, vou sair de um lugar onde eu não gosto e eu ganho um pouquinho mais para ir para um lugar onde é a minha paixão. Ah, não vou para cá porque aqui eu não vou ganhar exatamente a mesma coisa. Só vou para minha paixão se eu for para ganhar mais. Não, muitas vezes você tem que fazer esse processo, passar pelo vale da sombra para que você saia lá do outro lado transformado. E o que acontecia naquele momento é isso. Eu estava começando a criar um nome, uma marca, né? Ter depoimentos em relação ao trabalho que eu fazia, mas financeiramente eu não tinha muito para onde ir. Meus ganhos eles eram limitados. E eu queria de alguma forma fazer parte da sociedade, eu queria de alguma forma estar junto lá da diretoria da empresa. E aí eu estava num cenário que estava me incomodando muito, porque eu estava num lugar onde eu amava trabalhar, onde eu estava tendo muito conhecimento, ascensão, mas já fazia um tempo que eu estava ali, mas eu não estava conseguindo progredir financeiramente. E eu sabia que para eu progredir financeiramente ali, ou eu tinha que virar sócio daquela empresa, ou eu tinha que sair e montar minha própria empresa. E eu estava num momento onde eu não queria ser ingrato, mas eu queria avançar financeiramente, mas eu estava aprendendo. E foi um momento onde eu cheguei para elas e falei, olha, eu preciso ver se existe uma possibilidade que eu possa fazer parte da sociedade, que eu possa fazer parte da gestão da empresa também. E naquele momento não tinha espaço para mim lá. Naquele momento
tinha espaço para poder crescer lá. E foi quando eu percebi que o que eu mais queria, o lugar onde eu achei que as coisas aconteceriam, não era lá. Eu me vi num momento onde eu sabia exatamente com que eu queria trabalhar, eu já tinha sido testado no fogo da prova real se eu poderia trabalhar com aquilo, tive êxito, mas eu não tinha conseguido ainda encontrar um lugar, por mais que as 3 pessoas magníficas da SR tivessem de alguma forma me formado, eu queria um lugar onde eu pudesse avançar ainda mais. E aí foi quando eu tomei a decisão de montar a Kairos Treinamentos. E eu comecei a Kairos Treinamentos com R$ 1.500 no bolso. R$ 1.500 no bolso era o que eu tinha para poder passar os próximos 30 dias, para poder abastecer o meu carro, pagar colégio do Gabriel, ter a minha vida funcionando, a vida do meu filho, tudo. Era praticamente impossível, eu tinha que começar uma empresa com aqueles R$ 1.500. Então, olha que maluco isso. Em uma semana, eu tinha um portfólio de produtos que eu fui lá e criei. Eu mesmo fiz o design daquele portfólio. Eu já tinha estudado Photoshop, esse tipo de coisa, porque sempre eu estava buscando aprender coisas que faltavam para mim. Imprimi o portfólio, não imprimi muito porque eu não tinha muito dinheiro, imprimi poucos portfólios porque eu tinha que visitar empresas. Então, o site da empresa estava pronto em uma semana, a logo, o nome estava pronto em uma semana, os produtos prontos em uma semana, e em uma semana eu estava pronto para realmente começar a prospectar clientes, ir atrás e faturar com isso e poder fazer com que minha empresa florescesse, vencesse de fato, porque na época eu não usava estratégia digital, então eu ainda acreditava que para poder vencer eu precisava visitar cliente a cliente, um a um, cliente a cliente, um a um. E foi assim, sem ter as ferramentas que eu tenho hoje, que eu comecei a bater de porta em porta, empresa a empresa, oferecendo meu produto, meu serviço. E aí olha que incrível o que aconteceu. De todos os clientes que eu visitei, mostrando a proposta, falando como poderia ser, se treinasse a equipe, se fizesse um trabalho, os casos de sucesso que eu já tinha, eu consegui o primeiro cliente, que naquela época foi a fábrica da Coca-Cola aqui em Mato Grosso, do grupo Renosa. Para mim era inacreditável. Eu tinha fechado um evento para o time de vendas da Coca-Cola, o pessoal que fica nas motos, na rua e tal. E aí eu cheguei lá bem cedo, no dia de entregar o treinamento, montei lá o data show, coloquei meu computador, eu todo engravatadinho e tal. E quando eu projetei o primeiro slide na tela para esperar os vendedores chegarem, que era o slide com a logo da Kairos Treinamentos, a minha empresa, e quando eu vi a logo da Kairos Treinamentos no slide, eu vi as marcas da Coca-Cola pela sala, eu falei, cara, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, meu Deus do céu. Tinha uma cafeteria chamada Franz Café. E eu vinha para Franz Café, eu chegava bem cedinho, quando abria, tipo, o pessoal estava abrindo, eu já estava lá na porta. Eu entrava, pedia um expresso e ficava ali até 2, 3, 4 da tarde com aquele expresso ali, você entende? Porque eu não tinha dinheiro para poder pedir várias coisas. Eu ficava enrolando, tomava um pouco do café, o café ficava ali na mesa 1 hora frio, aí passava alguém olhando feio, dava uma bicadinha e ficava ali usando a internet. E fazendo contato com a empresa, falando com as empresas, seja por e-mail, pesquisando o telefone de empresa, fazendo todo esse processo ali, sentado ali. Um a um, fazendo esse processo. Aí o que começou a acontecer? A força da rotina. Nada supera a rotina. Você deve ter ouvido eu falar isso em algum momento. Se eu quero ter liberdade, de fato, eu preciso ter rotina. Nada supera a rotina. E a rotina de fazer contato, apresentar. Aí quando os meus 15 folderzinhos acabavam, mandava imprimir mais 15, mais 12, mais 50, mas nunca fiz em grande escala o negócio. Olha que loucura isso. Mas aconteceu uma coisa que foi muito curiosa. E foi um turning point, um ponto de virada na minha vida. Eu estava começando a fechar contratos, isso estava incrível. E teve um dia, uma semana na verdade, com vários treinamentos, e aí era treinamento corporativo, esse era um treinamento corporativo, e aí o que aconteceu? Eu fiz uma formação para uma empresa e aí eu fiquei lá com os líderes daquela empresa e tudo. Foi incrível, era de manhã até a noite, vários dias. E aí chegou um final desse treinamento. Eu cheguei em casa exausto, cansado, mas muito realizado. E aí eu olhei na minha agenda e tinha um treinamento no outro dia para uma outra empresa. Era uma formação de líderes, tinha ali uma quantidade grande de apostilas para serem feitas e eu não tinha feito essa apostila ainda. Eu não tinha colocado essa apostila para rodar. Eu não tinha uma equipe. E aí eu falei, caramba, e agora? 9 horas da noite, não vou achar uma gráfica aberta agora, o que eu faço? Preciso imprimir essas apostilas. Amanhã cedo, 8 horas da manhã eu tenho que começar um treinamento, o que eu faço agora? E aí eu olhei, eu tinha uma impressora residencial, que tinha uns cartuchos de tinta ali extra. Eu tinha uma máquina de furar aerô, que é furar aquele arame e tudo. Eu tinha um estoquezinho de arame, eu falei, cara, já sei, eu vou rodar essa apostila aqui. Só que era muita apostila. Era muita apostila. Eu falei, bom, vamos ver se eu consigo fazer. Eu preciso saber quanto tempo eu vou demorar para fazer 5, 10 apostilas. Eu cronometro e eu calculo, faço uma conta ali, eu sei quando é que eu vou terminar. E olha que louco isso. Eu fui colocando papel na impressora e deixava rodando. E eu falei, poxa, mas eu preciso dormir, porque se eu não dormir amanhã eu vou estar acabado. Como é que eu vou ter criatividade, memória, energia para poder tocar um treinamento o dia inteiro? Não vai funcionar. E aí eu fiz uma conta e o deck de papel da impressora, ele secava, ou seja, ele acabava o papel a cada 20 minutos mais ou menos. Botei um despertador, cada 20 minutos, eu botava o papel, ela ia imprimindo, eu ia dormir,
acordava com o despertador, aí eu ia lá, botava papel, ia dormir, e eu fiquei de 20 minutos em 20 minutos acordando, trocando papel, para que eu pudesse chegar de manhã e tivesse tudo impresso, conseguisse furar aquelas apostilas, passar o aerô e aí pudesse ir para dar esse treinamento. Cheguei no treinamento, no horário, dormindo de 20 em 20 minutos, um troço enlouquecedor, dei um treinamento incrível, provavelmente um dos melhores treinamentos da minha vida. Só que quando eu voltei para casa, eu tava exausto. Eu lembro que eu deitei na minha cama e dormi assim 24 horas seguidas. Foi uma coisa enlouquecedora. Até na época eu morava com minha mãe ainda, ela bateu no quarto lá e falou assim: mas aí, o que tá acontecendo? Você tá doente? Eu falei: não, eu tô exausto. Lá eu percebi que eu tava crescendo, mas do jeito errado. Eu precisava de alguém na equipe, começar a montar uma equipe para poder delegar algumas coisas. E ali foi a primeira vez que eu contratei uma pessoa na minha vida e foi a queridíssima Adriana. Aí a empresa foi crescendo e aí a gente agora tinha ela, tinha eu e tinha mais uma pessoa de equipe comercial, depois mais outra pessoa na equipe comercial, fui trazendo pessoas da equipe comercial porque vendas é o coração do negócio. E aí a gente fazia agora do Franz Café, que era ali, a nossa empresa. Então a gente sentava no Franz Café, agora numa mesa com 4, 5, pedindo cafezinho. Já dava para pedir um salgadinho também, porque já estava sobrando um dinheirinho ali. A gente foi contratando pessoas, né, trazendo essas pessoas e chegou um ponto que eu falei assim: uau, já dá para alugar um lugar para ter uma cara de empresa. E aí foi aqui, nesse edifício, um edifício chamado Edifício Milão, onde a gente começou a cair os treinamentos. A empresa começou a ter um pouquinho de visibilidade, porque eu colocava algumas coisas, materiais na internet que eu fazia e dava uma impulsionadinha, sem saber o que eu estava fazendo, completamente diferente do que eu faço hoje, que é estratégico, que é certeiro, que é profissional de fato. E aí o material sendo divulgado pela internet, chegamos a nos falar de novo, eu e o Átila Real, que trabalhava comigo lá na época da SR Consultoria, e lá começou o que embrionariamente seria a primeira franquia da Kairos Treinamentos num outro estado. E aí os treinamentos começaram a acontecer, mas sempre muito pequenos, né? O que vocês veem hoje, eu colocando 2, 3, 4, 5 mil pessoas na sala de treinamento, na época não. Eram 18, 20, 30, 40 pessoas numa sala de treinamento. Era completamente diferente o resultado que a gente conseguia gerar sem a estratégia de construir audiência, sem a estratégia de conseguir dominar a internet para poder fazer a mensagem chegar para mais pessoas. Naquela época eu tinha uma disfunção de crença, eu tinha um jeito muito complicado de pensar em relação a dinheiro. Eu acreditava que o dinheiro que chegasse para mim, eu tinha que me livrar dele. Eu ouvia a vida toda minha mãe dizendo coisas do tipo assim: caixão não tem gaveta, você não tem que ter dinheiro, dinheiro que você tem que aproveitar, você tem que gastar. Então eu ouvi isso o tempo todo e essa crença estava dentro de mim ainda e afetava meu merecimento. Então o que acontecia? A empresa não conseguia avançar. Eu não conseguia tirar, por exemplo, na época, trabalhando 17 horas por dia, de segunda a domingo, eu não conseguia tirar mais do que 10, 11 mil reais. Muitas vezes, meses onde tinha uma entre-safra de eventos, a gente não tinha tanto fechamento de venda, eu ficava tirando o mínimo ali, 2, 3 mil reais para poder honrar o pagamento da equipe. Então era um negócio que a coisa não estava funcionando. E o que é incrível, né? É incrível assim, vocês muitas vezes veem hoje, talvez, né? Eu e a Karina, a gente termina um evento, e o evento pra gente significa o quê? Um término de evento, a celebração de ter prospectado muitos alunos, muitos clientes, ter entregue uma transformação e poder descansar. Então depois de um evento, a gente vai para um hotel estrelado, um hotel incrível que vocês veem, ou então vai comer num restaurante estrelado, toma um vinho mais caro, esse tipo de coisa, vocês falam assim: nossa, sempre foi assim. Não foi mesmo, não foi mesmo. Os 8, 9 primeiros anos foram extremamente difíceis, 8, 9 anos muito difíceis, e depois os outros 8 anos, 7 anos que estão acontecendo mais para agora, muito mais fáceis e com volume de resultado. Porque esses últimos anos aqui, eu trabalhei minhas crenças de fato, me tornei mais livre mentalmente, aprendi a dominar de fato estratégias de internet, de escala, principalmente no Instagram. Então, para explicar como é que foi esses 8, 9 anos iniciais, tem uma pessoa que pode falar sobre isso, que é o Átila Real. Quando eu vejo essa trajetória do Wendel, durante esses 10 anos mais ou menos que a gente se conhece, eu vejo o tamanho que foi essa construção, essa transformação pela qual ele passou. E se você conheceu o Wendel agora, sabe, se você está vendo o Wendel agora, morando, no Rio de Janeiro, dirigindo uma Porsche, tendo o estilo de vida que ele tem hoje, sem ver isso pelo qual ele passou, talvez você não acredite que seja possível também. Então, onde que eu quero chegar com isso? O Wendel plantou isso que ele está colhendo. Então, o que ele está colhendo hoje, ele plantou. E plantou com muito suor, com muito sacrifício, com muita dificuldade, vários perrengues que a gente passou por não ter lugar direito para dormir, por não ter coisas decentes para comer, por não ter dinheiro para comprar um equipamento, sabe? A gente ia para os lugares, ele não tinha uma câmera, ele comprou uma câmera, aí roubaram a nossa câmera num evento, sabe? E ele não tinha dinheiro para repor aquilo. Ele não tinha direito a um flip chart para comprar. Eu ficava negociando com os hotéis para o hotel me dar um flip chart de graça para ele não alugar e colocar no pacote, né, do evento. Então tudo isso mostra que as dificuldades fazem você crescer se você
conseguir aprender com elas. E eu acho que o resumo de tudo é que a gente não tinha o resultado que a gente queria ter na época porque a gente não sabia como fazer. E depois que o Wendel entendeu como fazer e achou esse caminho da internet, é que ele começou a ter o resultado que ele tem hoje. Eu me orgulho muito de ter feito parte dessa história lá no início dela, quando a gente se conheceu. Eu não sei se você tem esses desafios na sua vida hoje de fazer dinheiro e poder ficar com dinheiro, ou se você é do tipo que quer distribuir o dinheiro o tempo todo porque você não se sente merecedor e você quer que as pessoas vençam mesmo sem merecer que elas vençam. Eu tinha isso na minha vida. E uma das pessoas responsáveis, a maior pessoa responsável por essa mudança de crença que eu tinha, mudança da forma como eu via dinheiro, esse meu comportamento de querer me livrar do dinheiro, pagar muito mais para as pessoas do que elas mereciam naquela época, foi Karina Pelói, minha esposa. Certa vez, percebendo que a gente não estava enriquecendo, não estava avançando, trabalho enlouquecedor, eu não tendo tanto tempo para ela, porque tinha que trabalhar pra caramba, ela me disse, se você não corrigir esse comportamento, eu não vou ficar mais com você. A gente precisa avançar, a gente precisa lidar de uma forma diferente com dinheiro e trabalho. E foi aquela imprensada na parede, aquele agora ou nunca, que fez com que eu mudasse meu comportamento, a minha crença. Eu precisava ser um homem diferente para ser merecedor de abundância financeira e prosperidade. E essa época foi uma das épocas que eu mais trabalhei na minha vida, mas eu não via sobra de dinheiro. Eu não via abundância financeira acontecendo. Eu acreditava que estava dando tudo errado, mas hoje, com a experiência que eu tenho, eu entendo, né, que era parte do processo. Porque quando a gente olha só para aquela situação, parece que está dando tudo errado, mas quando você dá um zoom out, você vai para fora, você percebe que é só uma parte do trajeto. É só uma curva mais esburacada para chegar num lugar magnífico. E analisando friamente, né, depois de corrigir essas crenças todas, por que não estava dando tão certo? Porque a gente não conseguia fazer a mensagem que era boa, ou seja, o produto, o serviço, chegar para mais pessoas. Essa era a grande questão. A gente tinha uma força de vendas que não conseguia, por exemplo, falar com 1.000, 2.000 pessoas por dia. E aí a gente não conseguia lotar os eventos como a gente gostaria, a gente não conseguia ter a quantidade de alunos que a gente gostaria, a quantidade de clientes que gostaria. E provavelmente você passa pela mesma coisa. E o que é a coisa que você passa? Você tem pouca visibilidade, você não consegue aparecer para as pessoas que você precisa aparecer, o seu negócio. E eu quero que você entenda, antigamente era muito difícil você aparecer para 10, 20, 30, 40 mil pessoas, era muito caro, você tinha que anunciar num outdoor, você tinha que aparecer na Rede Globo, e você gastava rios de dinheiro para poder fazer isso. Só que hoje em dia, se você tem, por exemplo, uma conta no Instagram, você consegue com pouquíssimo investimento aparecer para muitas pessoas. E ali foi um ponto de virada para a gente. A gente sabia que a gente precisava dominar a internet, a gente precisava fazer alguma coisa em relação àquilo, porque se a gente não conseguisse mais clientes, mais faturamento, a empresa iria fechar, eu iria quebrar. Eu não queria voltar a trabalhar do jeito que eu trabalhava antes, eu não queria voltar a ser, carteira assinada de algum lugar, eu queria continuar vivendo o meu sonho. Mas se a gente não conseguisse mais clientes, mais faturamento, a gente iria quebrar. O que ficou claro para mim? Que existia um caminho na internet. Usando a internet, usando uma conta de Instagram, por exemplo, eu ficava pensando, como é que pode algumas pessoas terem tanta audiência, ou seja, pessoas acompanhando as suas mensagens no Instagram, no YouTube, fazendo o mínimo de esforço, fazendo um vídeo, por exemplo, de 5 minutos, enquanto eu fazia, por exemplo, um vídeo de 5 minutos e 1.000 pessoas viam, por que algumas pessoas faziam um vídeo de 5 minutos e 10.000 pessoas viam, 1 milhão de pessoas viam? Eu comecei a pensar sobre o poder disso, o poder de ter o mesmo esforço e um resultado muito grande. E se a gente for parar para pensar, é um jogo de números. Quanto mais gente vendo a sua mensagem, maior chance de êxito. Pensa comigo, quanto mais pessoas vendo o trabalho que o médico faz, mais consultório lotado. Quanto mais pessoas vendo o que um confeiteiro faz, mais doce sendo vendido. Eu morava com a minha mãe e estava tentando ser empresário, brincando de ser empresário. Quem mora com a mãe, quem mora com os pais, a não ser que os pais realmente precisem que você more ali, são crianças. E como é que eu, querendo ser um empresário, um dono de empresa, iria enriquecer de fato? Estava brincando de ser empresário, eu precisava sair da casa da minha mãe. E foi aí que eu tomei a decisão de ir para Florianópolis, Santa Catarina e começar, entre aspas, uma vida nova lá. E no começo encontrei uma pessoa que iria fazer as páginas, que iria fazer o impulsionamento, que iria me orientar em relação a tudo que estava acontecendo na internet, para onde eu tinha que ir. E no começo a gente gerou um resultado pequenininho. Eu achava que aquilo era bom, achava que aquilo era suficiente. E eu fui me satisfazendo com aquilo. Sabe o que era isso? Baixo merecimento. E como vocês viram antes, né? Eu sempre lutando com esse baixo merecimento. E me acostumei com aquilo.
Quem não sabe, de fato, o que é esplêndido, épico, magnífico, se contenta com meia boca, com o que é pouco. E lá, essa pessoa começou a fazer toda a minha estratégia digital. A gente até tinha algum resultado, mas eu percebi que não estava do jeito que tinha que ser. Eu não sabia como tinha que ser, mas eu sentia que não estava do jeito que tinha que ser. Mas eu me contentava com aquilo. Depois de um tempo, rompemos o contrato, achei uma outra pessoa e também não deu certo. Depois achamos uma outra pessoa, mais famosa, mais conhecida, que cuidava da marca na internet de pessoas muito grandes que vocês conhecem aí, gente com milhões de seguidores, e também não deu certo. O que estava acontecendo era o seguinte, eu trabalhava muito, mais de 18 horas por dia. Só que mesmo trabalhando mais de 18 horas por dia, eu não via, por exemplo, mais de 12, 13 mil reais por mês na minha conta. E entenda, eu já tinha anos e anos e anos de carreira. Já era para estar colhendo frutos, eu não estava colhendo frutos como eu esperava. Com 10, 12, 13 mil reais, ok, eu ia ter uma vida boa, mas eu não ia ter abundância financeira para transbordar na vida das pessoas, com sobra de dinheiro de fato, e ajudar, furando poços artesianos, como eu queria fazer na África a vida toda. Sabendo do que acontece na África, eu não ia ter dinheiro para isso. Aquilo me incomodava profundamente. E um desses parceiros que eu tinha, que cuidava da minha estratégia digital, ele não acreditava no poder de construir uma audiência na internet. Ele acreditava numa outra coisa, que era só fazer uma lista de e-mail, que era só fazer um tráfego no momento específico, ali impulsionar alguma coisa no momento específico. Só que eu queria algo mais profundo, eu queria algo de longo prazo, eu queria construir uma audiência de fato. Eu entendia que esse era o caminho, só que a gente tinha uma dissonância, ele não acreditava nisso. E aí foi o momento onde mais uma vez a gente finalizou um contrato. E eu e a Karina estávamos muito frustrados já, porque ninguém conseguia tocar o negócio, ninguém conseguia fazer o que a gente queria que fosse feito, sabe? Não dava um match, não dava um alinhamento. E a gente sabia naquela época que se não tivesse venda de fato, se de fato a gente não aumentasse o faturamento, a gente ia ter que fechar as portas. A gente já tinha passado por isso tempos antes. E aquilo era como um fantasma, estava voltando de novo aquilo ali. E mais uma vez, aquele contrato com o parceiro foi finalizado. E lá eu tomei uma decisão. Eu vou aprender a fazer isso. E quando eu tomei essa decisão de eu vou aprender a fazer isso, aí eu fiz o que muitos de vocês deveriam fazer. Sentei a bunda na cadeira e fui estudar, vendo vídeos, consumindo conteúdo e aplicando aquele conteúdo. Olha, eu vou te dizer, aquilo foi, como a gente diz, né? Game changing. Mudou completamente o jogo. Porque eu comecei a entender que a mecânica que eu acreditava anos atrás, ela realmente existia e era possível. E eu fui aplicar aquilo. Comecei a construir uma audiência para mim e para a Karina pelo Instagram. Fizemos essa audiência chegar, cada vez mais pessoas chegando, a audiência crescendo, a gente engajando aquela audiência, entregando uma mensagem relevante para aquela audiência, a nossa paixão estava ali, nosso coração estava ali. E aí essa audiência chegando, consumindo conteúdo de graça, tendo a sua transformação de graça nas nossas redes sociais, a gente conseguindo posicionar uma marca nas redes sociais e a gente oferecendo um produto para essas pessoas. E como eu falei lá atrás, quanto mais pessoas estavam vendo aquela mensagem, mais fácil era de fazer negócios, mais fácil era de lotar turmas de gestão do tempo, turmas de liderança, no caso da Karina, turmas de nutrição. E naquele momento que eu mais acreditava estava acontecendo, a grande virada da minha vida estava acontecendo. Eu tinha uma audiência crescente, uma mensagem que agora não era mais uma moeda de ouro no fundo do mar, como eu costumo falar para os meus alunos, né? E o que é essa moeda de ouro no fundo do mar? É quando você tem uma mensagem que é importante, quando você tem um negócio que ele é importante, ele poderia ser lucrativo, mas poucas pessoas veem esse negócio. Eu estava vivendo o oposto. Eram cada vez mais pessoas chegando. E aí eu já estava com 200 mil seguidores no Instagram, 300 mil, 400 mil, bati 1 milhão no Instagram, depois 2 milhões, 3 milhões, tudo isso aplicando o que eu ensino dentro dos 5 liberdades. E aí algo mágico aconteceu. As turmas que antes eram turmas presenciais, pequenas, entendam, no meu caso, os clientes são alunos, no seu caso, talvez são clientes de odontologia, no seu caso talvez são clientes de nutrição, no seu caso são clientes de educação física, clientes da sua confeitaria, são seus clientes. O que começou a acontecer foi algo mágico. Em vez de ter turmas pequenas de 15, 20, 30 pessoas, a gente começou a ter turmas de 300, 400, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000
pessoas ao mesmo tempo. Impactando 4 mil pessoas ao mesmo tempo, a gente consegue mais legado, mais impacto, mais transformação na vida das pessoas e consegue mais faturamento. O que eu tive de visão lá atrás estava se concretizando, porque eu assumi aquilo para fazer e implementei aquelas ideias. Aquilo estava fazendo muito sentido para mim e para a Karina. O negócio dela alavancou também, o meu alavancou demais, e aí a gente estava junto vivendo aquilo. E muitas pessoas próximas vinham até a gente e falavam assim, meu Deus, o que vocês estão fazendo? E a gente falava, a gente está jogando um jogo para construir liberdade, um jogo que é o jogo da audiência, um jogo de se posicionar na internet. E as pessoas começaram a perguntar, tá, mas como que é feito isso? Como que vocês fazem isso? E aí todas as pessoas que iam se aproximando da gente, a gente já começava a falar para essas pessoas, você tem que estar na internet. Por que você está ensinando isso para poucas pessoas, tem que ensinar isso para muitas pessoas? Por que você está no consultório, você tinha que estar no consultório ao mesmo tempo ensinando isso na internet? Por que você faz seu bolinho, você faz não sei o que e não divulga na internet? E a gente começou, a todas as pessoas que a gente tinha contato de alguma forma ou de outra, a gente começou a ensinar isso. Pessoas próximas, sabe? Amigos. E para você ter ideia do quanto essa estratégia mudou radicalmente a minha vida, antes dela, eu morava num apartamento que eu pagava R$1.000 de aluguel, um apartamentinho de R$1.000 de aluguel. E a nossa virada financeira foi tamanha que a gente saiu de um status de não ter nenhum real investido, nenhum real aplicado, tinha só um carrinho popular quitado, para numa janela de 3 anos, entenda, só 3 anos, ter milhões de reais investidos. Por quê? Porque agora a minha mensagem, ela era vista por muitas pessoas. Entenda, se você tem uma conta de Instagram, se você tem a condição de produzir um pouquinho de conteúdo que seja, você já tem as credenciais para entrar nesse mesmo universo que eu estou te convidando a entrar. E foi incrível, porque a gente começou a perceber a mudança financeira que aquilo estava gerando para a gente. Porque, olha só, o esforço era o mesmo, produzir o conteúdo era o mesmo, falar num vídeo ou num stories ou alguma coisa assim era o mesmo esforço, só que agora, por exemplo, em vez de 1.000 pessoas vendo aquela mensagem por dia, a gente tinha 180 mil pessoas vendo os nossos stories todos os dias. 180 mil pessoas, é bizarro isso. E eu comecei exatamente como você começou, com uma audiência pequena, com 500 pessoas. Eu já tive 500 pessoas me acompanhando. Depois 1.000, depois 2.000, depois 7.000, depois é a mesma coisa. Milhares dos meus alunos também começam lá com 200, 300 seguidores, nos nichos mais diversos possíveis. Não importa, eles começam com pouca audiência. E conforme eles vão avançando na metodologia que eu ensino, e é isso que você precisa entender, eles começam a ter mais visibilidade. E a audiência, a visibilidade é tudo. A impressão que eu tinha que a conta estava começando a fechar, porque a gente estava começando a ter resultado com um baixo esforço. A gente pedia para alguém arrasta para cima para ir para algum lugar, e aí a gente começou a perceber que os eventos estavam lotando, que faturamentos estavam sendo criados com menos esforço do que a gente tinha que fazer lá atrás, porque tinha mais pessoas assistindo aquela mensagem. E aí uma mudança financeira gigantesca começou a acontecer. A gente começou a poder ajudar pessoas com o transbordo do nosso dinheiro. Aquela causa que eu tinha lá atrás, que eu não conseguia ajudar financeiramente porque eu não tinha dinheiro de fato, que era furar poços artesianos na África, começou a acontecer. A gente tinha esse transbordo financeiro e começamos a poder furar poços artesianos na África, ajudar pessoas que têm necessidade extrema, e tudo o que eu mais queria estava acontecendo. Eu não era mais a moeda de ouro no fundo do mar, eu era a moeda de ouro no lugar onde as pessoas podiam ver, e é isso que você também pode ter na sua vida. E com isso, mais pessoas vendo o que a gente fazia, mais negócios aconteciam, e mais dinheiro acontecia, e mais mudança de vida das pessoas aconteciam, mais clientes satisfeitos a gente tinha. E com isso, o transbordo, a gente furando poços artesianos na África, que era um desejo que eu tinha desde lá de trás, começou a acontecer. O transbordo, transbordar abundância financeira. E os alunos começaram também a nos ajudar a furar poços artesianos, fazendo doações, com o projeto que a gente tem hoje, com a Fraternidade Sem Fronteiras. Passa um filme na cabeça, sabe? Passa um filme. Nesse momento da minha jornada, a gente já estava morando numa casa de 4 andares, em Jurerê, Florianópolis, um lugar magnífico, uma casa que tinha um spa, 2 piscinas, uma mudança financeira inacreditável. Se eu virasse para o Wendel, de alguns anos atrás, e falasse, Wendel, vai acontecer isso na sua vida. Por mais que lá atrás eu acreditasse, eu iria falar assim, cara, isso é bom demais para ser verdade, sabe? E estava acontecendo. A gente estava vivendo aquele sonho magnífico. E eu gosto muito de carro, né, também. E foi nessa época que a gente comprou uma Mercedes CLA 250, um carro que para mim era incrível. Eu estava extremamente grato, feliz por aquele momento que estava acontecendo na minha vida, na vida da Karina. Uma virada aconteceu. Houve um momento do nosso trabalho, meu e do Wendel,
que nós tínhamos todo o conhecimento, nós tínhamos uma bagagem, nós tínhamos experiência, mas que o nosso trabalho estava estagnado, a gente não conseguia fazer com que o nosso trabalho evoluísse, fluísse, que nós pudéssemos impactar a vida de mais e mais pessoas. E foi o momento que o Wendel decidiu que ele iria parar para estudar e para dominar o digital. Foi esse o momento que realmente mudou a forma como nós entregávamos o nosso trabalho e como entregamos hoje. Foi a forma como certamente mudou toda a história do meu trabalho, mudou a história do trabalho do Wendel e certamente mudou a história da nossa vida. Muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo agora. Muitas pessoas não estão entendendo o poder que a internet tem. Existem pessoas, por exemplo, que estão vendo os seus negócios fecharem no momento de dificuldade financeira porque não sabem lidar com as dinâmicas da internet. Não sabem, por exemplo, o poder que existe uma conta no Instagram. E aí eu falo para as pessoas, eu vejo muitas pessoas, por exemplo, comprando um imóvel, parcelando um imóvel em 30 anos. E eu te digo com categoria, com certeza, experiência de causa de já ter ajudado milhares de pessoas em relação a isso, amigos próximos, e o meu caso de sucesso e o caso da Karina. Uma conta de Instagram bem trabalhada vale muito mais do que um apartamento, uma casa de 10 milhões de reais. O poder de divulgar uma mensagem, uma informação e com isso criar audiência, ajudar essa audiência de graça e ter um produto ou serviço que você ofereça para essa audiência. Isso vira completamente o seu jogo. E entenda, se você está buscando hoje de fato ter liberdade, sabe? E aí entra as liberdades que eu sempre falo para as pessoas. Liberdade financeira, porque se você tem liberdade financeira, você pode escolher se você faz alguma coisa ou não. Você pode escolher se você vai ou não. Se você constrói liberdade financeira, te abre outras liberdades, que é a liberdade de tempo. Se você tem liberdade financeira, você começa a ter mais tempo livre. Você pode definir que alguém vai fazer aquilo porque você tem dinheiro para poder pagar aquela pessoa para que ela faça aquilo. Você começa a ter liberdade de tempo, tempo para você fazer as coisas que você mais gosta, tempo para estar com seu filho, com a sua esposa, com o seu marido. Tempo livre. Liberdade geográfica. É o que acontece comigo e com a Karina. A gente pode morar onde a gente quiser no mundo. Você tem noção disso? Se a gente falasse isso para os nossos pais nos anos 70, nos anos 60, você vai poder trabalhar onde você quiser do mundo. As pessoas vão falar, isso é mentira, isso é loucura, não é possível. Pois é, a gente tem liberdade geográfica. Se a gente quiser mudar para Barcelona, a gente pode. Se a gente quiser mudar para qualquer lugar do mundo, a gente pode. Olha que loucura isso. Olha a possibilidade que uma ferramenta te dá, que a internet te dá, que o Instagram te dá, que é incrível isso. Liberdade mental. O quanto foi importante eu desenvolver essa tenacidade, essa resiliência, o quanto as coisas difíceis que aconteceram na minha vida fizeram eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Se não fosse as coisas difíceis acontecendo na minha vida, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje. E talvez você está aí amaldiçoando as coisas que aconteceram no seu passado, criticando as pessoas que fizeram alguma coisa em relação a você. Não, aquelas pessoas fizeram aquilo porque tinha que fazer, era para acontecer, porque aquilo moldou o seu caráter, moldou quem você é, moldou o resultado que você tem, fez de você uma pessoa mais forte, mais amorosa, mais precavida, pronta para ter êxito, só que você talvez seja preso no seu passado, questionando por que aquilo aconteceu. Se existe uma coisa que transforma o ser humano, é o conhecimento. O conhecimento, saber, transforma completamente a vida do ser humano. O conhecimento ilumina. O conhecimento traz luz, o conhecimento tira as pessoas da treva, da escuridão, do não saber. Quantas pessoas estão aí sofrendo porque não sabem de alguma informação, de alguma técnica, de alguma estratégia que pode dar um 180, uma virada na vida delas. E é só, de verdade, são só as pessoas que aprendem que evoluem. São só as pessoas que têm acesso a conhecimento que evoluem e chegam muito mais longe nas suas vidas. Quando você vê, então, a história de alguém que venceu, que prosperou, que construiu uma vida magnífica, essa pessoa aprendeu. E essa é a questão. O que vocês veem como sucesso, êxito, muitas vezes, vocês não conseguem entender que esse sucesso está escondido atrás de você ter determinação, foco, persistência, resiliência e toma tempo, leva tempo. E vocês têm uma ferramenta magnífica na mão de vocês. Vocês têm uma conta de Instagram, a possibilidade de vocês impactarem a vida das pessoas dominando redes sociais. Aqui atrás, a gente tem dois momentos bem distintos da minha história. E aí a grande questão não é sobre ter um carro caro, isso é só o resultado de você ter escala no seu negócio, de você impactar mais pessoas, de você falar com mais pessoas, ajudar mais pessoas, vender para mais pessoas. Esses dois pontos aqui foi resultado disso daqui, apenas isso aqui. Determinação,
foco, persistência, aprender com os melhores, aplicar e não desistir. Do Uno do retrovisor quebrado, um Uno que me fez tão feliz lá atrás. Eu era muito feliz aqui, só que eu percebi que eu tinha as minhas questões de merecimento. Aí para o carro dos sonhos, uma Porsche Panamera e tudo mais. Mas entenda, isso aqui é só reflexo de quem eu era e quem eu precisei me tornar. Ninguém sai de um valor financeiro de 5, 6 mil reais por mês para ganhar 500, 600, 700 mil reais por mês, sendo exatamente a mesma pessoa. É necessário se transformar. É necessário se transformar. Alguns preceitos, conceitos que você deve saber se você me acompanha há mais tempo, senão eu vou te falar. 1. Ninguém pode te impedir de aprender. Ninguém pode impedir você de aprender o que você não sabe para que você conquiste a vida que você mais quer. 2. Trabalhe o seu merecimento. Seja uma pessoa que merece mais da vida, que entrega mais para o mundo através da sua paixão, através do seu trabalho, e assim você recebe mais, você dá e recebe. 3. A dificuldade vai existir. É um pensamento infantil achar que não vai existir dificuldade ao longo do processo. Precisa de dificuldade para separar o joio do trigo. Quem não merece de quem merece. As pessoas que são fracas, as pessoas que são mais fortes mentalmente. 4. Defina uma visão de futuro poderosa. Uma visão de futuro poderosa, por mais que isso soe impossível para você nesse exato momento. Mas sonhe. Defina essa visão poderosa de futuro. Busque pessoas que vão te ajudar nessa visão. Trabalhe mais do que nunca. Se empenhe nesse processo, que eu te garanto, lá na frente a conta fecha. Essa jornada não dá para não agradecer pessoas incríveis e imprescindíveis para minha história ter dado certo. Primeiro, meu pai e minha mãe, Dona Cleusa e seu Luiz. Se não fosse o encontro deles, o amor deles, eu não seria fruto desse amor e não teria nascido. Então, pai e mãe, muito obrigado, eu amo vocês. Não teria chegado aqui se não fosse Sônia Regina, principalmente, a treinadora que me treinou. Não teria me tornado o homem que eu me tornei se não fosse Gabriel, meu filho. E não teria me tornado o homem, marido, cidadão que eu me tornei se não fosse a minha esposa, Karina Pelói.